Meus amigos, meus irmãos, silenciando nossas mentes e nossos corações e elevemos nosso pensamento ao Pai, ao amigo Jesus, e dizemos: Senhor de nossas vidas, rogamos a Ti que abençoe este momento de estudo e reflexão de Teu Evangelho, que a Tua luz ilumine as nossas vidas, guiando-nos pelos caminhos do conhecimento e da verdade. Envolva-nos com as tuas doces vibrações, inspirando-nos, Mestre, que possamos compreender os mistérios do Espírito e da vida, através das páginas sagradas que nos legastes, auxiliando-nos o entendimento e, acima de tudo, mostrando-nos os caminhos do bem, para que possamos dar continuidade em nossa evolução moral e espiritual. Que a dedicação aos estudos nos aproxime de Ti e fortaleça a nossa fé. Que hoje possamos, ao final do nosso encontro, estarmos mais enriquecidos em nossos conceitos doutrinários, para que possamos colocá-los em prática no dia a dia de nossa existência. Assim, Mestre Jesus, em Teu nome, em nome da espiritualidade amiga e responsável por esse trabalho de amor, mas, sobretudo, em nome de Deus, iniciamos os estudos de hoje. Que assim seja. Passando para ti, então, Kátia. Obrigada, Danilo. Boa noite a todos. Parábola da figueira seca. Quando saíram de Betânia, ele teve fome, e vendo de longe uma figueira, foi ver se poderia nela encontrar alguma coisa, e, tendo se aproximado, não encontrou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma de ti nenhum fruto. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, passando pela figueira, viram que ela havia se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, disse-lhe: Mestre, vede como a figueira que amaldiçoastes se tornou seca. Jesus, tomando a palavra, disse-lhe: Tende fé em Deus. Eu vou-lo digo em verdade, que todo aquele que disser a essa montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no coração, mas crendo firmemente que tudo o que houver dito acontecerá, ele o verá com efeito acontecer. São Marcos, capítulo 11, versículo 12, 13, 14 e de 20 a 23. A figueira seca é o símbolo das pessoas que não têm senão as aparências do bem, mas em realidade não produzem nada de bom. Oradores que têm mais brilho do que solidez. Suas palavras têm o verniz da superfície. Agradam aos ouvidos, mas quando perscrutadas, nelas não se encontra nada de substancial para o coração. Depois de tê-las ouvido, pergunta-se qual proveito disso se tirou. É ainda o emblema de todas as pessoas que têm os meios de serem úteis e não o são, de todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem base sólida. O que falta na maioria das vezes é a verdadeira fé, a fé fecunda, a fé que comove as fibras do coração, numa palavra, a fé que transporta montanhas. São as árvores que têm folhas, mas não frutos. Por isso, Jesus as condena à esterilidade, porque um dia virá em que estarão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não tiverem produzido nenhum bem à humanidade, cairão no nada. Que todos os homens voluntariamente inúteis, por falta de terem colocado em prática os recursos que tinham, serão tratados como a figueira seca. Os médios são os intérpretes dos espíritos.
suprem os órgãos materiais que faltam a estes para nos transmitirem suas instruções. Por isso, são dotados de faculdades para esse efeito. Nestes tempos de renovação social, têm uma missão particular. São as árvores que devem dar o alimento espiritual aos seus irmãos. São multiplicados para que o alimento seja abundante. Encontram-se por toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e entre os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que não haja deserdados e para provar aos homens que todos são chamados, mas se desviam do seu fim providencial, a faculdade preciosa que lhes foi concedida, se a fazem servir às coisas fúteis ou nocivas, se a colocam a serviço dos interesses mundanos, se em lugar de frutos salutares dão frutos malsãos, se recusam em torná-la proveitosa para os outros, se dela não tiram proveito para si mesmos em se melhorando, eles são como a figueira estéril. Deus lhes retirará um dom que se tornou inútil em suas mãos, a semente que não sabem fazer frutificar, e os deixará se tornarem a presa dos maus espíritos. Aí eu trouxe aqui um estudo da Federação Espírita, uma reunião onde participavam o Haroldo Dutra e Saulo César, entre outras pessoas, né? Eles falam sobre a parábola da figueira seca. E tirei mais ou menos isso aqui. A época da passagem da parábola, a época da passagem da parábola era no mês de abril. A época dos frutos é maio, então não deveria ter fruto realmente a figueira, e Jesus sabia disso, né? Jesus sabia que não era a época de frutos, mas a quantidade de folhas chamou sua atenção. Possivelmente, uma árvore tão robusta tivesse algo a oferecer além de sombra. Jesus tinha fome, mas não era do fruto. Era fome de amor, era fome de realizar a obra divina. Existe uma analogia da árvore dessa parábola com o povo de Israel na época, porque o povo de Israel havia decepcionado Jesus, né? Mas vamos nos fixar na relação da árvore com o homem, as instituições e a humanidade. A árvore frondosa e atraente pode ser comparada ao homem que chama a atenção pelas suas capacidades, seu conhecimento através de muito estudo, suas posses, sua fala. Tudo isso pode despertar a expectativa daqueles ao seu redor, mas pode aparentar mais do que faz. Cedo ou tarde vem à tona a sua incapacidade de sustentar a aparência, porque quando chegar a dificuldade, sua verdadeira essência vai aparecer. Na fala de Saulo César, Jesus está indo ao nosso encontro todos os dias através do outro, do nosso semelhante, e devemos estar prontos para oferecer os frutos de paciência, de compreensão, de apoio. É nesse momento que nos vimos inseridos nessa passagem para saber se de fato nós temos os frutos para saciar a fome do próximo, ou se estamos só cobertos de folhas. Do livro Ceifa de Luz, Chico Xavier, nos diz aqui: guarda em todas as fases do caminho a caridade que identifica a presença do Senhor nos caminhos alheios, respeitando-lhes a configuração com que se apresenta. Aí eles também citaram uma frase do Chico Xavier, que ele disse o seguinte: eu espero que as pessoas leiam o Evangelho no meu comportamento, no meu exemplo. Depois citam também o livro Fonte Viva, o texto é Pelos Frutos.
Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no processo comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Aí tenho a fala da Ivete Oliveira, que é uma outra pessoa que também é da Federação Espírita. Ela fala o seguinte: quantas vezes nós estacionamos adiando as oportunidades de realização, de atendimento, de oferecer esses frutos que já podemos oferecer àquele que aparece necessitado de alguma coisa. Aí, se o Daniel me permitir, eu quero também aqui trazer a parábola da figueira estéril, que seria, a meu ver, né, um complemento ao estudo da parábola da figueira seca. Essa parábola do Evangelho de Lucas. E ela fala o seguinte: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto. E não achando, disse ao vinhateiro, que seria o administrador lá da vinha, né? Eis que há 3 anos venho buscar fruto nesta figueira e não o acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo, ele disse: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a esterque, e se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Por que que eu trouxe essa parábola? Porque, pelo que eu li aqui, e lógico, né, a gente vê na vida, mesmo que a gente estacione, mesmo que a gente pare, às vezes por um tempo, é, ou que a gente se perca aí no caminho, eu acredito que sempre existe uma saída, sempre existe uma oportunidade, dependendo do nosso propósito, dependendo do que a gente tirar proveito do que a vida vai trazendo, né? E aí o Arthur Valadares fala que muitas vezes, quando estacionamos, não aproveitando os recursos que recebemos para a nossa evolução, a misericórdia do Pai, através de ações divinas, nos trazem obstáculos para que, através do nosso próprio esforço, possamos refletir e rever nosso comportamento diante do compromisso com a evolução. É a oportunidade que temos para não sofrer mais tarde dores e perdas maiores. Então, é, é, o divino nos traz alguns probleminhas que às vezes a gente vê como problemas terríveis e até às vezes se sente injustiçado, por que está acontecendo comigo? Mas é a, 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 a bondade divina nos dando a oportunidade de evoluir, né? De através do nosso esforço, a nossa fé, a nossa capacidade de, de, de enxergar tudo isso como uma oportunidade da gente melhorar, né? E salvar o que talvez estivesse perdido, né? E se isso não ocorre, acabamos sofrendo danos maiores, né? Ah, no domingo, eu, na minha cozinha tem uma televisão, então está sempre ligado. E tem um programa rural, passa sobre animais, sobre agropecuária, sobre pecuária, essas coisas todas. E eles estavam contando a história, porque às vezes as pessoas que estão assistindo, que participam do programa, mandam cartas fazendo perguntas, né? Procurando solução para alguns problemas, procurando orientação. E uma senhora mandou uma pergunta porque ela estava com um problema.
Eu vou relatar aqui o problema para vocês. Em um quintal, uma senhora tem um pé de abacate que está dando frutos doentes. Eles apresentam manchas externas e por dentro estão podres, sem condições de consumo. Em Lavras, Minas Gerais, na Universidade Federal, existe um pomar com 130 pés de abacate, onde são feitas as pesquisas da universidade. No meio deles tem um abacateiro com o mesmo problema relatado pela senhora. O nome da doença é antraquinose, causada por um fungo que tem origem da deficiência de algum nutriente. A árvore, e olhem só, a árvore apresenta uma copa muito fechada, muito densa, impedindo a entrada de luz e pouca ventilação. O ataque do fungo se inicia nas flores e depois passa para o fruto. Quando a doença está no início, ainda é possível comer o fruto, mas depois de um tempo, o abacate fica completamente tomado. Mas tem tratamento para acabar com o fungo. O primeiro passo é cortar os ramos centrais da árvore para a luz entrar. Então vejam aí que não foi por acaso, né? Tudo a ver com o nosso texto aqui. Eu trouxe também para vocês aqui do livro Mais Perto, do texto Alcancemos a Luz, a Fé Transporta Montanhas. Belíssimo esse texto. Montanhas empedradas de revolta e indisciplina inclinam-nos para o despenhadeiro do sofrimento. Montanhas espinhosas de negligência e ociosidade ameaçam-nos com os precipícios da negação e da dúvida. Montanhas de leviandade e insensatez induzem-nos a cair nas desvãos do tempo perdido. Montanhas de débitos e aflições que formamos com os resíduos dos próprios erros no curso dos milênios incessantes desviam o espírito para a inutilidade e para a morte. Então, gente, foi isso que eu pensei em trazer para vocês. Quis fazer aí uma sequência, né, falando de quando nós não sabemos aproveitar todos os nossos recursos, né, com os quais nós somos abençoados nessa encarnação e durante toda a nossa vida que nos aparece, e também relatar que mesmo quando a gente dá uma parada, quando a gente se perde, quando a gente toma um outro caminho, ainda existe a oportunidade da gente refazer tudo isso, da gente repensar e da gente retomar a estrada, tá bom? Muito obrigada, gente. Obrigado, Kátia. Excelente apresentação. E essa parábola é muito interessante, né? Quantos de nós ainda somos a figueira seca, né? E às vezes damos uns frutinhos, às vezes nós secamos novamente, né? Eu até tenho eu estava lembrando, quando eu morava lá no Rio Grande do Sul, em Passo Fundo, na minha ex-casa, que agora é da Marilene, tem à esquerda da área um pé, eu não lembro o nome daquela flor, Marilene, ainda tem uma flor branca muito cheirosa. Eu sentava na área, então aquele pé foi plantado há muito tempo, assim, ele ficou ali. E ele foi crescendo, e ele dá uma árvorezinha assim, bem frondosa, baixinha, frondosa, assim, ela dá bastante folhas. E eu achava bonitas as folhas verdes dela. Eu não lembro o nome daquela flor. É uma flor branca, cheirosa. Não sei se tu sabe o nome daquela flor, Marilene. Não estou lembrando, mas ainda tem, querido. Ainda tem? Pois é. Sim. Aquela flor tem uma história. E Não é jasmim? Jasmim, isso, exatamente. É jasmim. E daí eu sentava na área, tomava meu chimarrão e olhava para aquela árvore, para aquela flor, assim, já fazia, eu não lembro, assim, o tempo, mas talvez mais de ano.
aquelas flores verdes muito bonitas, e eu olhava, mas isso aqui me venderam por flor e não é flor, é uma coisa assim. Eu vou arrancar essa árvore, pensei, e vou plantar uma flor. Eu queria uma flor. E eu pensei várias vezes, assim, sentei ali e olhava aquela flor, nunca dava flor. Aí um dia, eu olhando aquela flor, eu disse assim, amanhã eu vou tirar essa flor aqui, essa arvorezinha aqui, vou arrancar ela, vou plantar uma flor. Eu nunca tinha observado se ela tinha botões ou não. No outro dia, ela estava cheia de flores brancas cheirosas. E eu fiquei impressionado com isso, porque ela nunca tinha dado flor. E eu nunca falei, eu só pensava, eu vou arrancar essa árvore, porque ela não dá flor. E no dia que eu decidi, amanhã eu vou tirar essa flor. Mas no outro dia ela estava cheia de flores brancas, cheirosas, assim. Isso me impressionou bastante, né? Viu a transmissão de pensamento entre nós, né? Eu acho que ela pensou lá, vou dar flor de uma vez que esse cara vai me arrancar daqui, né? Marilene, seu Edgar, posso passar para vocês? Parabéns, Cátia, tudo bem. Muito bom, querida. Obrigada, queridos. Realmente aquilo que o Daniel falou, né? Nós somos a árvore da vida, né? Nós somos parte dessa árvore. E os frutos e as boas ações, né? Nossas boas ações são os frutos que nós produzimos através dos nossos atos. A gente conhece a árvore pelo fruto, né? Conhece o bom cristão pelas suas obras. Então a gente fica pensando, né, com a parábola de Jesus, a árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Então nós fazemos parte desse jardim de Deus, temos que trabalhar em nós, tirar de dentro de nós o egoísmo, o orgulho, para nós poder produzir bons frutos, né? Para dividir com as pessoas que nos cercam, que dependem de uma prece, de um ombro amigo, uma ajuda, né? A gente passa despercebido por nós, que nós, na nossa correria do dia a dia, a gente pensa que nós somos o centro de tudo. Não somos, não. Somos uma parte desse grande universo de Deus. Somos aquela pedrinha da montanha, né? Sem aquela pedrinha, não existiria montanha, né? Então, nós somos parte disso, então nós temos que trabalhar em nós, nossa reforma íntima, o amor que existe latente dentro de cada um de nós, para poder dividir com as pessoas que nos cercam muitas vezes, que buscam em nós, às vezes, despercebidos nas ruas, como o Daniel sempre cita, né? Pessoas que estão na rua ali pedindo alguma coisa, precisando de alguma coisa. Nós temos que ser essa árvore boa para dar bons frutos, que a pessoa que nos recorrer a nós, precisamos ter a condição de prestar bons serviços, boas ações na caridade e no amor ao próximo. Eu, Eu. Obrigado, seu Edgar. Marilene, posso passar para ti, Marilene? Querido, nós estávamos vendo aqui, eu e o Edgar, o livro aquele do roteiro sistematizado, que a gente gosta muito dele, ó, queridos. E daí aqui ele faz em perguntas o resumo do Evangelho. Qual o entendimento moral que nos revela a expressão conhece-se a árvore pelo fruto? A árvore simboliza todos nós. Os frutos são os nossos atos, nossas obras. Assim, a qualidade da nossa ação revela o grau do nosso adiantamento moral, caracterizando os cristãos que somos. O homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. A boca fala do que o coração está cheio. Como devemos proceder para identificar os verdadeiros cristãos? Examinando suas obras, seus frutos, se possuem, no mais alto grau, as virtudes cristãs e eternas,
a caridade, o amor, a indulgência e a bondade que concilia o coração e se, em apoio às palavras, apresentam atos. Somente o bem realizado comprova se somos ou não cristãos. Era isso, meu querido. Meus queridos, Obrigado, e Marilene. gostaríamos de contribuir. O trabalho da Kátia foi muito bom, ela foi bem além da pesquisa ali só do Evangelho. Estava muito bom e já ficou muito claro todo esse entendimento sobre essa passagem de Jesus, esse ensinamento dele, não é? Muito obrigada, Kátia. Obrigada, Daniel. Obrigado, Grata, queridos. Marilene. Obrigado, Sr. Edgar. O estudo, a gente vai trazendo mais ou menos as mesmas coisas, às vezes em outras palavras, né? E vai nos ajudando a fixar, e essa fixação desses ensinamentos, depois tem a outra parte, que é colocá-los em prática, né? Como disse, a Kátia citou, né? Aquela do Chico Xavier, é seguir os frutos que ele está dando, né? E os nossos frutos é interessante, eles se dão através de pensamento, palavras e obras, né? Pensamos o bem, já estamos produzindo o fruto, porque tudo nasce no pensamento. Se você vai fazer uma refeição, onde é que nasce essa refeição primeiro? É no pensamento. Você não vai fazer uma refeição assim, pegando as coisas aleatoriamente, vai botando ali. Não, você vai, por mais que seja um prato que você vai fazer sem uma receita, mas tu vai pensar antes, né? Então, quando nós pensamos e falamos, já colocamos em prática, né? O pensamento já é uma prática daquilo que nós temos intenções de fazer. Então, por isso que o mestre nos diz, orai e vigiai os pensamentos, não é? Porque ali é o nascedouro do bem ou do mal. As coisas do mundo vão nos envolvendo e nós nos envolvemos nela, né? E acabamos esquecendo as coisas do espírito. E a nossa fé, muitas vezes, não é o tamanho do grão de mostarda, como diz o Mestre Jesus, e a gente se deixa envolver. Porque hoje, tudo que é notícia, que é televisão e as pessoas, elas procuram propagar aquilo que não é o bem, não é? Porque quando a gente começar a se conscientizar que se nós começarmos a divulgar o bem, tudo vai mudar, aí as coisas vão melhorar para todos, né, para o mundo. Mas nós ficamos na política, em todos os setores, né, da humanidade, a gente vai vendo os equívocos e vai supervalorizando esses equívocos, né, das pessoas, das instituições, enfim, de tudo. E aí dá essa sensação de desesperança que as pessoas vão tendo, né, vão esquecendo que, na verdade, o mundo está em transformação para melhor. Ele está se melhorando, não é? Então, basta nós termos olhos para ver o bem. E realmente, às vezes, a gente se deixa abater por essas situações. Porque tu vai ali no mercado, estão falando determinado assunto. Vai lá na praça, também aquele assunto que não é tão relevante assim, é sobre equívocos, né? E aí a gente volta para casa com aquela carga pesando no ombro, né? E não encontra uma saída, assim, meu Deus, está tudo perdido, né? Porque é a nossa pouca fé. Mas não está tudo perdido. Essa é a transformação. Como dizia Lavoisier, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E tudo está sendo transformado para melhor. Então, nós temos que ter os olhos para ver isso. Eu estava vendo uma mensagem, eu não lembro agora, de várias mensagens que eu vi hoje, em que dizia, né, que o quanto é importante a boa palavra nossa, palavra de fé, de esperança, como isso contagia os demais, né? E quando nós vamos trazendo palavras, enfim, que vão fazer com que as pessoas se sintam para baixo, nós somos coautores também dessa
indisposição que nós estamos causando nos outros, né? Claro que só depende deles, mas se é uma pessoa frágil de espírito, de entendimento, tudo que nós dissermos vai afetar essa pessoa. E o que eles nos dizem também nos afeta, né? E aí muitas vezes nós deixamos nos envolver por isso. Então, é a nossa fé, não é, que às vezes ela é um pouco vacilante, né? E nós vemos assim, voltando à parábola da figueira seca, claro que muitas coisas também eu vou repetir. Eu estava olhando em vários, vamos dizer assim, sites e leituras, né, para a gente ter montar um entendimento sobre essa parábola, e a gente vê vários autores e todos vão chegar num denominador comum. Todos chegam vamos dizer assim, num final, né, mais ou menos parecido, com outras palavras, é o mesmo que acontece conosco aqui. Então, não nos preocupemos em às vezes, repetirmos o que o outro falou, porque é a repetição que faz com que fixemos, né? Então, eu estava vendo as parábolas, todas as parábolas de Jesus, né? Ele se utiliza desses recursos alegóricos, né? Sempre para quê? Para transmitir um ensinamento que ele queria. Jesus aproveitou toda essa jornada de 3 anos dele de, de ensinamentos, ele aproveitou todos os momentos para ensinar alguma coisa. Não teve um minuto em vão, assim, vamos dizer, dessa caminhada de Cristo, né? Então, esses ensinamentos, né, é o que vamos identificar como a transformação que ocorreu, por exemplo, com a figueira, né? Que em razão do clima, que é um processo de renovação espiritual, como foi citado, a figueira nessa época ela não dava fruto ainda, mas Jesus tirou isso para um ensinamento, né? Então esse ensinamento, cedo ou tarde nós vamos conseguir entender essas parábolas, né, que o mestre nos deixou. E no caso dessa parábola da figueira, nós não nos damos conta muitas vezes, mas tem grandes verdades ocultas nela, né? A figueira que secou, né? O que ela é? É o símbolo, né, que nós já vimos, os que apenas aparentam ter essa inclinação para o bem, né? Mas que na realidade nada de bom fazem ou produzem, né? Então, a indicação dessa figueira estéril, ele é esse símbolo das pessoas inclinadas ao bem, à aquisição de valores, né, espirituais, mas que ainda não somos capazes de praticá-los. Nós estamos adquirindo através dos estudos do Evangelho, da doutrina dos Espíritos, mas ainda não estamos conseguindo praticá-lo mesmo que seja palidamente, muitas vezes, né? Alguns sim, outros não. Então, essa parábola da figueira, ela se trata, então, de uma alegoria sobre as pessoas, né, que possuem algum entendimento espiritual, explanam esses entendimentos, mas são incapazes de exemplificarem essa pregação, né? Então, isso é o que a Kátia disse, o Chico, o que ele disse? Para seguir o exemplo dele, né? Aquilo que ele exemplifica. Então, muitas vezes nós temos projetos de fazer o bem, mas ainda fracassamos pelas nossas deficiências íntimas ainda, né? Ainda precisamos nos melhorar muito ainda. E essa parábola também simboliza todos aqueles que têm os meios de ser úteis e não são. Um espírito só vai produzir no momento certo, depois de ter assimilado esses valores intelectuais e morais, né, que nós estamos através do estudo conquistando, né? E nós só vamos
produzir a partir do momento em que nós exemplificamos isso aqui que nós estamos estudando, esse evangelho. Então, são essas conquistas nossas que vão produzir os frutos do bem, que eles vão nos capacitar, nos transformar em auxiliares de Deus. Como nós sabemos, nós espíritos somos co-criadores também, né? Nós vamos ver, eu estava olhando, Paulo, na primeira carta aos Coríntios, o que ele diz? Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, nós somos criaturas de Deus que vamos produzir coisas boas, né? Mas o que muitas vezes, o que nos falta é a fé verdadeira. Lembro do nosso estudo passado, né? A fé verdadeira, a fé produtiva, a fé aquela que vai lá no íntimo do nosso coração. A fé, como nos disse o mestre, é a que transporta as montanhas, como ele citou ali, né? Então, muitas pessoas, nós vimos através dessa parábola, são as árvores cheias de folhas, mas sem os frutos. Tem muito a falar, muito a dizer, mas pouco a produzir daquilo que dizem, né? Por isso é que Jesus condena a esterilidade, então, a figueira, mostrando que um dia vai estar seca essa figueira até a raiz. Estas são essas pessoas, né? Então, nós podemos dizer também que todos os sistemas, todas as doutrinas, né, como nós vimos, que nenhum bem trazem para a nossa humanidade, vão cair, vão ser reduzidas a nada, como diz o Evangelho. E todos os homens inúteis, por não terem posto esses recursos adquiridos em ação, vão ser tratados como uma figueira que secou. Então, num primeiro momento, estudando essa parábola, né, parece existir assim contradição nas ideias expressadas. Se não era tempo de figos, Jesus só podia encontrar então o quê? Folhas, né? Mas na verdade a parábola é um simbolismo para que não julguemos equivocadamente o Cristo. E quando ele diz: "Nunca mais coma alguém fruto de ti", não é? A figueira cheia de folha, então assemelha esses indivíduos que recebem oportunidades, como nós estamos recebendo essa grande oportunidade de estarmos aqui reunidos, estudando, para nos transformar para melhor. Nós estamos conseguindo discernir, através do estudo da doutrina espírita, o falso, o verdadeiro. Somos portadores de um razoável conhecimento dentro das nossas limitações, agora, é claro. Falamos o bem. Com o que nós falamos, conseguimos atrair pessoas, muitas pessoas, às vezes, né? Em razão dessas nossas falas. Às vezes nós temos essa habilidade de falar, o palestrante tem uma habilidade de falar. Então vejam a importância, né, quando nós falamos para os outros. Mas nós não podemos ser incapazes de praticar aquilo que nós recomendamos para os outros. Claro que muitas vezes nós ainda não possuímos essa moralidade elevada que nós pregamos nas nossas palavras, né? Normalmente, essas pessoas que possuem, por exemplo, algumas virtudes e que gostam de impor as suas opiniões, né? As pessoas são personalistas. Eles não ouvem outras opiniões por se julgarem os donos da verdade, né? Então, muitos que se aproximam dessas pessoas, eles se afastam decepcionados, porque não encontram nelas a fé que pregam, né? Nem uma exemplificação daqueles ensinamentos que estão ali falando, divulgando, né? Mas então, voltando à figueira, né? Ela não dava fruto por quê? Porque a sua organização celular ainda era insuficiente ou deficiente. E Jesus conhecia isso e quis dar
uma lição aos seus discípulos. Não só para ensinar eles, né, a terem fé, mas também para fazer ver que os homens, né, e as suas instituições estéreis, como nós vimos no Evangelho, muitas vezes são estéreis como aquela árvore, e eles iriam sofrer essas consequências. Já pensando de uma forma mais filosófica, né, dessa parábola, a gente vê a necessidade urgente da prática de boas obras, não é? Não só pelas instituições, mas também por nós, homens, porque as instituições somos nós. Uma instituição, ela é neutra. Nós é que vamos dar essa definição de boa, porque nós vamos fazer um bom trabalho. Então, uma pessoa, por mais bem vestida e rico que seja, se ela estiver dentro do seu egoísmo, ela é igual à figueira seca. Nós nos aproximamos dela e só vemos o quê? As folhas. O que nós precisamos dessas pessoas, assim como a figueira, são os frutos. O que ela vai produzir, o que ela vai nos dar. Então, o que nós precisamos das religiões, de todas as religiões, inclusive a doutrina dos espíritos, são as obras, as boas obras, não é? Então, a religião do Cristo, e que o Cristo nos deixou, não é das folhas, mas sim a dos frutos. E Jesus exemplificou. E o Espiritismo, então, essa luz que nós tivemos a felicidade de estar adentrando, ela nos orienta como nós devemos proceder nesses tempos de transformação, né? Em que o homem se revela. Agora nós vimos, né, o Assis tocando nesse assunto, demasiadamente preocupado assim com as dificuldades da vida material e esquece da aquisição dos valores espirituais. Por isso nós estamos sempre, vamos dizer assim, inquietos, procurando algo, porque nós procuramos na matéria. E o Espiritismo, hoje, ele está nos trazendo esse entendimento dessa transição planetária, nos dando, então, os recursos necessários para que possamos fazer parte desse futuro regenerado da terra, que seremos as figueiras que estarão dando frutos, né? Então, Jesus está nessa passagem evangélica chamando a nossa atenção para as boas obras, não de aparência, mas de valor real para a humanidade. A aparência da caridade nada vale, nós vimos. A salvação da nossa alma, nós espíritos, ela está presa a uma essência, não ao que ela aparenta ser, mas a nossa essência do bem, do amor, da caridade. Então, uma instituição religiosa também pode ser considerada uma figueira seca, não serviu aos bons propósitos que se destina toda instituição religiosa, não é? Então, uma instituição pode se tornar uma figueira seca, por quê? Porque ela deixou de atender às necessidades dos seus fiéis, dos seus frequentadores. Aqui isso é para todas as igrejas e religiões, né? Então, por isso, cada um dos integrantes dessas religiões ele deve fazer um sacrifício para que o todo prevaleça sobre as suas opiniões. E no Espiritismo, os princípios doutrinários devem estar em primeiro lugar. Pensemos nisso, né? A doutrina espírita, por que é tão falada essa unificação? Para que nós temos uma unidade de vista, né? Que pensemos todos de uma forma coerente e correta dentro dos ensinamentos que o Cristo nos deixou. E a doutrina espírita vem nos trazer esse esclarecimento, né, desses ensinamentos, através do ensinamento dessas parábolas, né, que o Mestre nos deixou há mais de 2000 anos, de uma forma subentendida, porque ainda naquela época não tínhamos condições de um entendimento mais aprofundado, e esses ensinamentos ficaram em forma de parábolas, de histórias, de contos, por quê?
para servir para todos os tempos, para a humanidade daquela época, para a humanidade de hoje e também do futuro. Porque quando nós lermos a parábola da figueira seca, daqui 5, 6 encarnações, nós vamos ter um entendimento bem diferente do que nós estamos tendo hoje, não é? E a parábola vai ser a mesma. Porque conforme nós vamos evoluindo e progredindo, a nossa visão sobre determinado tipo de ensinamento vai se aprimorando, se melhorando. Então não adianta nós termos uma vida de aparência caridosa. Nós podemos enganar os homens, as pessoas, mas não vamos conseguir ludibriar, enganar Deus. E Deus, não devemos esquecer, ele é acima de tudo sabedoria e justiça. Devemos pensar sempre nisso. Deus nós não enganamos. Podemos enganar nós mesmos, muitas vezes, às vezes nem aos outros, a nós mesmos, o que é pior ainda, não é? Então, pessoal, essa era a minha pequena contribuiçãozinha também.